Olá, tudo bem com você? Tudo tranquilo, tudo na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Valber de Lima e venho trazer para você mais uma meditação nesta manhã. Mas antes disso, peço que você se inscreva em nosso canal, ative as notificações e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso canal a mercado. Seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, eu quero começar essa mensagem de hoje citando uma passagem apenas, na versículo que está em João, capítulo 15, versículo 14. Está escrito, disse Jesus, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Glória a Deus. Aleluia, irmãos e irmãs. Há momento nas nossas vidas em que fazer a vontade de Deus é muito difícil. É ou não é? Na verdade, é o que nós devemos fazer quando Deus nos pede algo que nós não queremos fazer. Nós devemos simplesmente nos submeter à vontade dele, porque Deus tem planos muito melhores que os nossos, e só iremos experimentar a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Se nós ou obedecermos, aí nós acabamos de ouvir Jesus que disse, nós seremos amigos dele, se fizermos o que ele nos ordena. Perceba que Jesus não disse que nós seremos amigo dele. Se nós fizermos apenas aquilo que concordamos ou aquilo que nós achamos confortável, prazeroso, não muitas vezes por fazer a vontade do Senhor, nós seremos aborrecidos. Ficaremos chateados porque iremos querer fazer a nossa vontade e não poderemos mais. É por isso que Jesus disse as seguintes palavras, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus irmãos, seus filhos, irmãos e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Olha isso, irmão, que palavras duras, na verdade. Mas é bom também saber que Deus, ele nos dá o caminho, porque o Senhor quer que a gente encontre ele. O Senhor quer que nós caminhemos na luz, na presença dele, e por isso ele fala a verdade, porque é somente a verdade que nos liberta. E quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos que homens e mulheres também queriam fazer a vontade deles, mas eles tiveram que se submeter à vontade do Senhor. Eles tiveram que aborrecer a própria vida para fazer aquilo que o Senhor pedia. E quando nós olhamos para a vida de Davi, por exemplo, Davi queria muito construir um templo para Deus, mas esse não era o plano do Senhor. Então Davi teve que obedecer. Ele não pode fazer. Porque Deus tinha planos para o filho dele, Salomão, construir um templo. Nós vemos também que Jonas, ele foi chamado por Deus para pregar o povo de Nínive, mas ele não aceitou, porque não queria que o Senhor alcançasse aquelas pessoas que eram muito mais e cruéis. Então, o que Jonas fez? Ele fugiu em barco e foi na direção totalmente oposta ao que o Senhor pediu. E aí nós sabemos o que aconteceu. Na verdade, veio uma tempestade. As coisas pioraram para Jonas e ele foi arremetado ao mar para si, morto. Mas pela misericórdia de Deus, um grande peixe engoliu Jonas e ele ficou ali e 3 dias refletindo a respeito da vontade do Senhor para a vida dele. E foi somente quando ele se arrependeu e decidiu submeter à vontade de Deus que aquele peixe vomitou Jonas na praia e ele voltou e cumpriu o seu chamado. Nós vemos também um exemplo na vida de Jó. Aquele homem ficou muito triste, aborrecido, decepcionado, porque uma grande tragédia atingiu a sua casa e no mesmo dia ele perdeu os seus bens, perdeu a sua saúde, perdeu os seus 10 filhos, irmãos. Dá para imaginar o tamanho do sofrimento deste homem? Mas nós cremos em um Deus que sustenta os seus filhos, mesmo quando o inimigo tenta acabar com a nossa vida, como aconteceu com o Jó. Deus está conosco, é nossa fé no Senhor. Ela faz com que vivamos o sobrenatural e saber o que Jó fez. Depois de tudo que ele perdeu, ele se submeteu à vontade de Deus. Ele disse as seguintes palavras. Eu quero ler com você, Jó, capítulo 1, versículo 21. Olha o que ele disse. Sai nu do ventre da minha mãe, e nu partirei, o Senhor o deu, o Senhor o levou.
Louvado seja o nome do Senhor. Olha isso, irmão, que fé maravilhosa. E a Bíblia diz que depois que Jó fez essa declaração, ele não pecou em nenhuma de suas palavras. Em momento algum, ele reclamou e ele simplesmente se submeteu a Deus antes de nós orarmos. Hoje eu quero te mostrar somente mais um exemplo, que é o maior exemplo de todos, que foi alguém que se submeteu totalmente à vontade do Pai. Foi o próprio Jesus. E para isso, nós vamos para o livro de Lucas, capítulo 22, o versículo 22. Nós vamos ver como foi a oração de Cristo, momentos antes de ser entregue para ser castigado e crucificado. Olha como foi a oração dele, Pai, se queres. Afasta de mim este cálice, se contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Amém. E por que será que Jesus relutou contra a vontade do seu Pai?